E eu quero tratar com vocês hoje sobre as evidências de um verdadeiro avivamento espiritual. Então, é a revitalização da igreja, o despertamento da igreja. E vou tratar deste assunto então, as evidências de um verdadeiro avivamento. E nós vamos ler esse texto apenas para nos dar o título do assunto. Não vamos expor esta passagem, mas tratar desta temática, as evidências de um verdadeiro avivamento. Abacuque 3, verso 2. Queria que a igreja lesse comigo, vamos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então o assunto é pertinente porque a oração dele é para que Deus reavive a sua obra no decorrer dos anos. Nós estamos vivendo um tempo da história, não estamos? Essa oração é para você e para mim. E ele define aqui, dentro de uma particularidade, o que ele entende por avivamento. É quando Deus tira a sua ira, expõe a sua misericórdia. Então vamos tratar dessa temática. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que a palavra avivamento está desgastada. Eu me lembro que na década de 90, no Brasil inteiro, houve um despertar para buscar a Deus, para orar, para clamar aos céus por avivamento. E é claro que toda história de avivamento tem excessos. Cabe-nos ver o que é excesso e corrigir. Em outras palavras, eu não posso ir além da Escritura, e eu não posso ficar aquém da Escritura. Se tiver excesso aqui e ali, cabe-nos corrigir. Porque todo avivamento precisa vir dentro das balizas das Escrituras. Não existe avivamento, como as pessoas às vezes pensam, que é um arrepio na espinha, na coluna, é emocionalismo, é sincretismo, é confusão. Não, nós não cremos assim. Avivamento não é mudança doutrinária, não é buliço litúrgico, não é novidade, não é inovação. Não, avivamento é uma ação sobrenatural de Deus na vida da sua igreja, trazendo quebrantamento, arrependimento, fome da palavra, sede de oração, sede de santidade, engajamento na obra missionária. Avivamento traz vitalidade para o povo de Deus. Então vamos ver primeiramente o que não é avivamento. Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Charles Finney cometeu um equívoco nesse sentido. Achou que poderíamos agendar um avivamento. Se nós fizéssemos isso, necessariamente teríamos aquilo. Então o avivamento estava na mão da igreja. Não se agenda avivamento. Quem dá avivamento é Deus, Ele é soberano para isso. É a ação do céu, é a intervenção divina. Segundo, avivamento não é mudança doutrinária. Tem gente que não quer estudar doutrina. Doutrina engessa, doutrina põe peias. Eu quero uma luz interior. Eu quero uma experiência mística. Eu quero um arrebatamento e um êxtase emocional. Não. Eu não tenho que tirar uma vírgula da doutrina que possuímos e cremos para buscar avivamento. Aliás, preciso dela para me orientar na busca do avivamento. Terceiro, avivamento não é mudança litúrgica. Tanta gente confundindo. Na minha época, a luta era para ter um violão, ou era para ter uma bateria. E tinha gente que achava que se você tivesse um violão e uma bateria, você tinha avivamento.
Hoje tem gente que acha que tem que pintar de preto, outro acha que tem que ter luzes, outro tem um monte de coisa que as pessoas estão inventando todo dia. E eu não estou dizendo que as coisas que estão inventando seja boa ou ruim. O fato é que mudança litúrgica não é avivamento. Porque quem muda? Sou eu. Então o avivamento está na minha mão. Não é a cor da parede, não é a quantidade de instrumento, não é o estilo de culto. Avivamento não é mudança litúrgica, embora o avivamento mexa com a liturgia formalista, ritualista, fria e morta. Quarto, avivamento não é uma onda emocionalista. Eu me lembro que visitei em Toronto, na chamada igreja do aeroporto, porque algumas novidades esquisitíssimas vieram de lá. Primeiro, rir no Espírito. O cara estava gargalhando, que perdia de vista. Aquilo era o Espírito Santo. Nada a ver. Depois era cair no Espírito. A pessoa entrava, caía, ficava lá dormindo. Isso é assim. Horas, levantava e ia embora. Isso não é avivamento. Depois começou coisas piores. O cara latir no Espírito. Imitava um cachorro. São novidades estranhas, são coisas esquisitas, são coisas estapafúrdias, que não tem qualquer amparo nas Escrituras. Nós não somos contra a emoção. Para mim, o médico e pastor, Mark Lloyd Jones, diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com a pessoa cair. A questão é como ela se levanta. Porque tem gente se estribuchando no chão aí, dizendo que é o Espírito Santo. Mas se ela não teve nenhuma mudança ao se levantar, isso é histeria, isso é obra da carne. Em tempos de avivamento, pessoas se quebrantaram a tal ponto de cair em lágrimas, como quando Jonathan Edwards pregou o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas se agarravam nas colunas do templo e choravam. Mas tem que ter transformação, porque também carne não muda ninguém, não transforma ninguém. Só o Espírito Santo tem esse poder. Quinto, avivamento não é barulho, estardalhaço, buliço, ruído cultico. Não é subjetivismo, nem essa onda que às vezes as pessoas querem de sentir e não pensar. Às vezes eu vou em alguns lugares, eu tenho a sensação clara de que o interesse é despertar uma espécie de histeria coletiva ou um emocionalismo histérico. Até é possível você despertar isso nas pessoas, mas isso é vazio, isso não muda nada, isso não altera nada, isso não é avivamento. Mais do que isso, avivamento não é ênfase carismático no lateral, milagres, curas, exorcismos, sem observar a abrangência completa do Evangelho. Irmãos queridos, é possível que Deus faça milagres? É claro, Ele faz milagres. Nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, mas milagre não é avivamento. Pode até ser evidência, mas não é a causa e nem é a essência. Bom, para fechar, avivamento não é modismo. Não é modismo. Agora a onda é buscar avivamento. Não, não é modismo não. É um coração sedento de Deus, quebrantado por Deus. Então, eu me lembro que na década de 90, quando nós estávamos, quase todo o Brasil, a Igreja Presbiteriana inclusive, realizando congressos sobre avivamento, conferências sobre avivamento, reuniões de oração, vigílias sobre isso. Algumas pessoas dizem: eu sou contra avivamento. Não é possível um crente ser contra avivamento. Não é possível. Porque avivamento não é obra humana, é obra de Deus. Eu não posso ser contra o que Deus faz. Às vezes nós corremos o risco, e agora eu puxo a brasa para a minha sardinha, ou a sardinha para a minha brasa, e falo como um pastor presbiteriano. Eu amo a nossa igreja, eu amo a nossa denominação, sou um pastor presbiteriano por convicção, louvado seja Deus, sem desmerecer nenhum outro pastor de outra denominação, respeito e amo, e admiro, e tenho a bênção de pregar em tantas igrejas. Porém, nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos ufanistas. Somos a melhor igreja, a melhor denominação, a melhor... Ainda que
paramos um pouquinho para pensar. A nossa igreja chegou aqui em 1859, há 163 anos. Nós não temos hoje 1 milhão de membros. Em muitas regiões o crescimento é pífio. Há muitas pessoas que se conformam e se acomodam apenas em ter uma boa doutrina. Agora é preciso que haja óleo nessa engrenagem, que máquina que não tem óleo bate pino. Precisamos do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Precisamos do revestimento de poder. E se você olhar a história da igreja, os tempos áureos da história da igreja foram tempos de avivamento espiritual. E eu vou citar para vocês. Pentecostes, o que foi o Pentecostes? Senão o derramamento do Espírito Santo. O que foi os valdenses do século XII na França, senão uma obra do Espírito Santo? O que foi o trabalho dos pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, senão a grande obra do poder do Espírito Santo? O que foi a reforma protestante do século XVI, senão um grande mover do Espírito Santo? O que foi o ministério de João Calvino em Genebra, transformando aquela cidade numa maquete do reino de Deus e preparando missionários para o mundo inteiro, inclusive 14 aqui para o Brasil, que foram martirizados, senão a obra do Espírito Santo? O que foi o movimento dos puritanos, a geração mais culta e talvez mais piedosa da história da igreja, senão a grande obra do Espírito Santo? O que foi o movimento dos morávios em 1723 na Alemanha, que em 25 anos mandou mais missionários que toda a igreja da Alemanha em 200 anos, senão uma obra do Espírito Santo? O que foi o avivamento de John Wesley, George Whitefield na Inglaterra, senão a grande obra do Espírito Santo? O que foi a obra no século XVIII de Jonathan Edwards, senão a obra do Espírito Santo? O que foi a obra de século XIX, de Wycliffe Moody, senão a obra do Espírito Santo? O que foi, irmãos, a chegada de Ashbel Green Simonton aqui em 1859, senão que o seu país estava ardendo em chamas? E Boanerges Ribeiro, um pastor presbiteriano, escreveu Seara em chamas. E foi nestas chamas que o nosso missionário pioneiro chegou aqui. E quando ele vai terminar o seu diário, ele diz: meu Deus, dá-me um batismo de fogo, dá-me um batismo de poder. Nós, ao buscarmos avivamento, não estamos fugindo da rota, estamos retornando à nossa essência como igreja histórica. Agora, o que é avivamento? Precisamos distinguir avivamento de campanhas evangelísticas. Avivamento e evangelização são coisas diferentes. Avivamento é para a igreja, evangelização é para o incrédulo. Avivamento traz revitalização para quem já está vivo. Você não faz de avivamento para o incrédulo. Para o incrédulo você prega o evangelho, para ele crer, ser salvo. Mas para quem já creu, está com a vida apática, é preciso de soprar as brasas, a inflamar a chama. Isso é revivamento. A evangelização é para fora dos muros da igreja. Avivamento é para dentro da igreja. É bem verdade que quando Deus reaviva a sua igreja, isso se reverbera no mundo. Então, o Senhor quebranta a igreja, e a igreja reavivada impacta o mundo. Bom, então agora vamos ao que eu quero tratar com vocês, que são as evidências do verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, o avivamento passa, meus irmãos, por uma profunda convicção de pecado. Leia a história dos avivamentos e vocês verão em todos eles, que começa uma profunda convicção de pecado. Os puritanos chamavam de a agonia do arrependimento. E eu pergunto a você hoje, qual foi a última vez que você viu num culto público, ou numa reunião de oração, ou num encontro da comunidade cristã, alguém
chorando, não porque perdeu dinheiro, porque sofreu um acidente, está com um problema na família, está passando um problema de saúde, mas chorando de convicção de pecado. Qual foi a última vez que você chorou de convicção de pecado? E eu vou dizer para você que os que mais têm essa consciência de sentir agonia do arrependimento, não são as pessoas que estão vivendo uma vida assim, chafurdada na lama, não. Essas pessoas nem sabem que são pecadoras, ou nem têm consciência disso. As pessoas que mais reconhecem os seus pecados são os que mais perto de Deus andam. Se nós estamos contentes com nós mesmos, estamos longe do avivamento. Se você acha que você tem uma vida magnífica, maravilhosa, assim, supimpa, é porque você não está nem sentindo necessidade de avivamento. Para vocês terem uma ideia, na missão Quacisabanta, em 1966, eles oraram 12 anos. 12 anos. Onde Deus começou a trabalhá-los. E nos últimos 3 meses, pastor Erlo disse que eles oraram 3 vezes por dia, e eles não conseguiam mais falar nada, apenas choravam. Tamanha a convicção de pecado que Deus trouxe sobre eles. Se nós queremos avivamento, precisamos pedir aos céus que quebre a dureza do nosso coração. Quando eu olho para Isaías e começa a leitura do livro dele, você percebe lá que ele começa a distribuir ais para ele, ais para aquele outro, ais para esse aqui, ais para aquele outro lá. E a hora que ele viu a Deus na sua santidade, na sua majestade, na sua glória, diz: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. No avivamento ninguém está apontando o dedo para o outro. No avivamento você está olhando para você mesmo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Todas as pessoas que têm consciência da glória de Deus disseram isso. Disseram isso. Ai de mim, Senhor. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Jó diz: eu me abomino no pó e na cinza. Paulo diz: miserável homem que eu sou. João caiu como morto aos pés do Senhor. Convicção de pecado. Segundo lugar, irmãos, avivamento demonstrado, um verdadeiro avivamento, quando você vê sede de Deus e ânsia pela manifestação da glória de Deus. Sede de Deus. Hoje nós pregamos sobre um personagem que pediu a bênção de Deus. E é claro que ele não está pedindo isso do ponto de vista egoísta, materialista. Porque tem muita gente querendo a bênção de Deus: o Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego melhor, quero ganhar mais dinheiro. Não estou dizendo que isso é errado, não. Estou dizendo que isso é ilícito, não. É legítimo. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Deus é aquele que dá as coisas boas para os seus filhos. Então, não é errado você pedir: meu Deus, eu quero uma casa melhor, meu Deus, eu quero um carro melhor, que não vá tanto para a oficina. Eu me lembro de um carrinho que eu tinha, que era uma luta, todo mês na oficina, visitava mais o mecânico do que eu visitava os irmãos da igreja. Era uma confusão. Consertava uma coisa, piorava outra. Então você pode pedir a Deus um carro melhor, sim. Agora, você precisa da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Você quer saber uma coisa, se você gosta mesmo da presença de Deus? Já percebeu que tem gente que quando ajoelha para orar, em 5 minutos ele não tem mais papo, ele não tem mais assunto com Deus? Ele esgota a oração dele, ele não sabe mais o que fala. Ele levanta, parou a oração, acabou. Porque ele não tem assunto. Você não tem assunto com gente estranha, você tem que ter intimidade com Deus, você tem prazer em Deus, deleite em Deus. Eu nunca me esqueço, pastor Daniel, quando eu estava no 4º ano do seminário. Eu era um aluno razoavelmente bem aplicado. Até porque eu era muito ruim em qualquer tipo de esporte, sempre fui. Então, quando eu me aventurava no campo, o pessoal jogava bola e tinha muito jogador bom, eu era o reserva dos pernetas. Então, meu time era o mais fraco, entrava, já levava uma goleada em 5 minutos e ia embora. Eu falei: não sirvo para isso mesmo, meu negócio é estudar, então vou estudar. Então, no último semestre, eu vou fazer uma visita à igreja em Franca, e uma jovem me fez uma pergunta que eu não gostaria que ela tivesse feito. Na hora eu não gostei da pergunta. Disse: meu filho, e aí?
E a sua vida com Deus? Mas que negócio, eu não sou seminarista? Eu não estou me preparando para ser pastor? E era, desculpem da falta de modéstia, eu era o primeiro aluno da minha turma, nos 4 anos. Em nota, pelo menos. Mas que abuso dessa menina. Quer saber da minha intimidade com Deus? E aquilo foi um tapa na minha cara. Eu voltei para o seminário e disse, meu Deus, na verdade, eu sou um péssimo aluno. Porque eu tenho boas notas, mas eu não tenho sede de ti. Estou gostando mais de livro do que da tua presença. E eu parei toda a minha agenda. E lá no seminário tinha uma sala chamada sala de meditação. Era a sala de oração, mas vazia, não frequentada. E eu comecei a ir para lá sozinho. Na segunda semana, meus colegas me viram ir, foram comigo. Depois aquela sala estava cheia. E depois a hora mais ansiada da minha vida era aquela hora. E depois colegas que nunca tinham entrado no meu quarto, disse, olha, abrindo o coração, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Começou a fazer fila. Sabe por quê? Quando você começa a ter sede de Deus, as coisas começam a acontecer. Deus é a fonte da vida. E avivamento começa com sede de Deus. Deus vai derramar água, é sobre o sedento. As torrentes chegam, é como a terra está seca e sedenta. Louvado seja Deus. Você quer pensar em avivamento? Terceira marca. Avivamento vem, irmãos, como através de vida abundante de oração. Nunca encontrei na história dos avivamentos, nenhum, sequer, sem exceção, que não fosse precedido por oração, oração, oração. Jonathan Edwards chegou a dizer, que era o teólogo do avivamento, que quando Deus pretende fazer coisas grandes no seu reino, primeiro Ele desperta a sua igreja para orar. Convenhamos, a maioria das reuniões de oração nas igrejas estão no CTI. Se convida para um churrasco, tem frequência. Para uma festa, tem frequência. Para um aniversário de criança, tem frequência. Para um aniversário de casamento, tem frequência. Convida para orar, está vazio. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus em oração. Se nós queremos uma visitação do céu, se nós queremos os céus abertos, se nós queremos avivamento, é necessário, irmãos, que a igreja se desperte para orar. Isso não é uma exceção, isso é uma regra absoluta. Para mim, uma das coisas mais marcantes, e talvez é importante porque aqui está o começo da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi o começo do avivamento nos Estados Unidos no século XIX. Aquele avivamento começa basicamente no dia 27 de setembro de 1857, com um missionário urbano, Jeremias Lampier, em Nova York. Era um homem de negócios e ele deixa o seu trabalho para ser missionário. E ele escreve um folheto, distribui nas ruas de Nova York, chamando as pessoas para uma reunião de oração, meio-dia no hotel. Primeiro dia, meia hora, sozinho. Final, 6 pessoas. Segundo dia, 10 pessoas. 30 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócio orando por avivamento nos Estados Unidos. O país inteiro ficou em chamas. Em 2 anos, 1857, 1859, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Boanerges Ribeiro, como disse agora há pouco, escreveu a biografia de Dwight Lyman Moody e chamou de Seara em Chamas. E foi no epicentro deste avivamento que o jovem filho de um presbítero, de um médico, deputado, Ashbel Green Simon, sendo o caçula da família, ouvindo um sermão do seu professor, Hodge, tem o coração inflamado para vir para o Brasil. Ele vem para cá
como fruto do avivamento dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi plantada dentro dessa vertente de avivamento espiritual, de oração, de busca a Deus. E eu quero encorajar você, meu irmão, a retomar a agenda do avivamento e a repensar a sua vida de oração. Mas, quarta evidência do avivamento, meus amados, é sede da palavra de Deus. Meus amados, nós vivemos uma geração privilegiadíssima. Privilegiadíssima. Para vocês terem uma ideia, a coisa mudou tanto que em 1978, quando eu fui para o seminário, eu era um dos seminaristas mais pobres do seminário. Eu fui comprar um terno no último ano para a formatura. Chegava de vez em quando lá no seminário, roupas usadas, e o meu palitozinho que eu pregava quase toda semana, não tinha nem lapela, para você ter uma ideia. Era feliz da vida. Trabalhei 3 anos numa congregação, nunca ganhei um centavo de oferta. Também nem esperava receber. Mas toda moeda que caía na minha mão, eu comprava livro. Livro, livro, livro. Você conseguia saber exatamente quantas obras eram publicadas. Tinha quase nada. Literatura de autor brasileiro, tinha nada quase, praticamente. Hoje nós temos bíblias, irmãos, de estudo de tudo enquanto é jeito que você quiser. Todo dia surge uma nova. E o povo compra. E guarda. Tem muitas prateleiras enfeitadas com bíblias. Mas o analfabetismo bíblico hoje é gritante. Gritante. Haja vista quando você pede para abrir em Abacuque, tem gente que demora uns 4 minutos para abrir Abacuque, vai para lá, volta para cá, para cá. Será que tem mesmo? Será que não tem? Onde está? Será que se perdeu? Será que foi embora? Significa uma coisa, não estou acostumado com Bíblia, não conheço Bíblia. Tem gente que pega na Bíblia no domingo. E hoje, as vantagens, né, da Bíblia eletrônica, no celular, é uma coisa fantástica, mas perigo também, sabia? Eu gosto de uma frase do Arival, que é muito brincalhão, e na boca dele cabe bem, na minha não cabe tão bem. É o seguinte: a Bíblia impressa é espada, a Bíblia no celular é canivete. Eu quero encorajar você, no mínimo, pelo menos ter uma Bíblia em casa de estudo. Você sublinha, você anota. Você memoriza. Irmão, sem Bíblia não tem avivamento, porque Deus honra a sua palavra. É a palavra que tem um mapa, é a palavra que tem a orientação, é a palavra que tem a substância, o conteúdo. Sem Bíblia não vai. Não vai. Ninguém se santifica sem Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, uma igreja que quer avivamento é uma igreja que se volta para a Escritura, para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia. E eu não estou dizendo que tem pessoas que dizem: passou a ler a Bíblia 10 vezes, é ok. E o que você guardou? O que você memorizou? Ele lê assim, pá. É só para quê? Eu li uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Para um pouquinho, irmão. Para. Medita. Memorize. Aplique. Pegue um livro da Bíblia e more nele 1 mês. Mergulhe nele. Usufrua, desfrute. Quinta evidência de um verdadeiro avivamento: busca de santidade. Meus amados irmãos, foi J. I. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, que disse o seguinte: o cristianismo nos Estados Unidos e no Canadá tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Stanley Jones afirmou: o maior problema do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Cristianismo raso, medíocre, fraco, superficial. Falta santidade, falta densidade, falta peso.
Isso tem levado, irmãos, a igreja a ser mais conhecida na mídia pelos escândalos, pelos erros, pelos pecados, pelos desvios, que pela virtude. O que levou Gandhi a dizer na Índia: no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Não estou dizendo que está certo não, estava certo não. Mas às vezes as pessoas não veem diferença o que é um crente e o que é um não crente. O que é um rapaz crente, o que é um rapaz não crente, o que é uma moça crente, o que é uma moça não crente. O que é um empresário crente, o que é um empresário não crente. O que é um profissional crente, o que é um profissional não crente. Estamos copiando o mundo, estamos imitando o mundo, nos conformando com o mundo, sendo amigos do mundo, querendo aplausos do mundo. Quando na verdade avivamento traz santidade para a igreja. Quando nós fomos aqui numa caravana grande, em 1991, visitar a missão Quacisabanto, porque nós lemos o livro. Se você não leu esse livro, eu recomendo fortemente você ler em 2 horas, Reavivamento na África do Sul. Foi compilado pelo reverendo Augusto Nicodemos, porque estudava lá muito próximo da missão Quacisabanto, em Joanesburgo, fez o seu mestrado lá. Então ele compilou esse trabalho. Ali havia muitos relatos de milagres. Deus fez grandes milagres ali. Extraordinários milagres. Estão registrados, documentados. Porém, quando nós fomos, a nossa cultura mística, a gente pensou, quem sabe a gente vai ver alguma coisa desse nível lá. Na verdade, ficamos lá uns 10 dias, nos hospedaram, dando comida para todo mundo, tudo de graça. Não só nós, caravanas de vários lugares do mundo que iam. Nós não ouvimos nenhuma palavra sobre milagre. Mas eu confesso a vocês, eu nunca vi um lugar tão encharcado da presença de Deus, com tantas marcas de santidade como vi naquele lugar. Nunca vi. Inclusive nas crianças. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Não é verdade? Os cultos, as crianças ficavam sentadas numa espécie de lençol na frente, com o rostinho no chão, adorando a Deus. Aquilo não é ensaio. Aquilo não é uma coisa planejada, programada pelo homem. Aquilo era um senso profundo da presença de Deus, da santidade de Deus que enchia aquele ambiente. É avivamento. 6º lugar. Avivamento, irmãos, passa pelo revestimento do poder do Espírito Santo. Onde tem avivamento, o Espírito Santo se manifesta com poder. Aliás, o Senhor Jesus Cristo prometeu isso para a sua igreja. Está lá em Lucas 24, 49. Jesus diz assim para os seus discípulos, eram 120 pessoas, que estavam lá na hora da sua ascensão, lá no Monte Olival. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora preste atenção na frase, permanecei na cidade até que. Até que. Jesus nos disse, olha, fiquem lá uma semana, 1 mês, 2 meses, não, até que. Em outras palavras, a igreja não estava autorizada a sair, sem antes receber o poder do Espírito Santo. Trocando em miúdos, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito à igreja. Essa ordem não pode ser mudada. E diz a Escritura que esses 120 se reúnem no cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração. Quanto tempo? 10 dias. Todos unânimes perseveraram em oração. Em outras palavras, todos tinham um só coração, uma só alma, um só propósito. Buscando a mesma coisa. O que Jesus prometera, revestimento de poder. E diz o texto em Atos 2, que num domingo, 9 horas da manhã,
estando eles assentados, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu, em línguas como de fogo, como um vento impetuoso que enche a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E a igreja acovardada se torna uma igreja audaciosa. Aqueles que estavam trancados com medo dos judeus, agora saem e não têm medo de açoites, de prisões, de morte. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, num único sermão, cerca de 3.000 pessoas convertidas. E a igreja sai de Jerusalém e chega a Roma em 5 décadas. Menos de 5 décadas. E no final, no começo do 4º século, o cristianismo tão massacrado precisa ser reconhecido como a religião oficial do Império Romano. A igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes nós falamos do poder, mas não experimentamos o poder. Porque quando o poder vem, você não precisa falar, é notório, é visível, é perceptível. Não pode ser maquiado, não pode ser imitado, não pode ser substituído. Essa é a marca do verdadeiro avivamento. Revestimento do poder do Espírito Santo. Mas só me permita ilustrar isso com o ministério de Jesus. Porque Jesus era um homem perfeito. Nele não havia pecado. Mas o próprio Jesus, sendo o homem perfeito e o modelo, ele não abriu mão do poder do Espírito. Para você ter uma ideia, está escrito lá que quando ele estava no Jordão, para ser batizado por João Batista, enquanto ele orava, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Ali o Espírito Santo o reveste, no batismo. Diz o texto em Lucas que o Espírito Santo o conduz ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e ele vence o diabo, cheio do Espírito Santo. E diz Lucas que cheio do Espírito Santo, ele retorna agora lá para Nazaré, onde ele morava. Entrou na sinagoga, tomou o livro nas mãos, profeta Isaías, e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar, para curar. E no poder do Espírito Santo ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. O ministério de Jesus foi no poder do Espírito Santo. E não pode ser diferente com a igreja de Jesus. Ela tem que fazer a obra no poder do Espírito Santo de Deus. Hoje a ordem para a igreja é: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas tem mais. Qual é a marca de um verdadeiro avivamento? Veja comigo, por gentileza. 7º lugar, paixão pelas almas. Meus amados irmãos, uma igreja avivada, ela se preocupa com evangelização e missões. Nós estamos aqui bem instalados, ar-condicionado, é bem verdade que o banco ainda não está tão macio, mas estamos muito bem instalados. Mas enquanto nós estamos aqui, tem gente se drogando, tem gente se prostituindo, tem gente blasfemando, tem gente indo para o inferno. E quando uma igreja está revestida com o poder do Espírito Santo, ela não se conforma com isso, ela não se acomoda com isso. Ela quer ir, ela quer pregar. Porque hoje o grande problema é que a evangelização virou programa. Nós temos um programa de evangelismo. Todo sábado a gente sai, toda sexta-feira a gente sai, todo dia da semana a gente sai. Isso é programa. Há alguns apenas. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, irmãos, todos os crentes, todos, crianças, adolescentes, jovens, velhos, todos se entendem como missionários, como evangelistas, como portadores de boas novas. E isso é alguma coisa fascinante, porque isso é revolucionário. Nós somos um exército. Um exército. Se cada um de nós se levantar com o coração inflamado para falar de Jesus, meus irmãos, a cidade de Vitória é impactada. Paixão pelas almas,
amor pelos perdidos, compromisso com a obra missionária. Eu disse para vocês agora há pouco que os moravianos, que começaram lá no começo do século XVIII, 1723, na Alemanha, em 25 anos, sendo eles pobres, eles mandaram mais missionários que a igreja em 200 anos. Uma igreja missionária é uma igreja viva, que cresce, porque ela não pensa nela. Uma igreja que só pensa nela, cuida dela, investe nela, é como um mar morto, só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. E quem só recebe e não distribui, morre. Nós temos que ser como o Rio Jordão, que recebe e distribui, recebe e distribui, recebe e distribui. Você foi chamado pela graça e você é enviado para pregar o evangelho da graça. Todos nós nos colocando nas mãos de Deus como missionários. Isso é uma igreja comprometida com o avivamento. Mas me permita ainda ir um pouco mais. Uma igreja preocupada com o avivamento, irmãos, é uma igreja que também experimenta um crescimento numérico extraordinário. Leia as histórias dos avivamentos. Deus pode fazer mais num dia do que nós conseguimos no ano inteiro, tentando trabalhar na força do braço. É oportuna a palavra de Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O avivamento da Inglaterra do século XVIII, centenas de milhares convertidas, país impactado. Avivamento de 1904, no país de Gales, com Evan Roberts, em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. Lá em Quacisabanto, numa fazenda, um culto, 3 cultos por dia, num templo construído para 15 mil pessoas. Avivamento dos Estados Unidos, 1857, 59, 2 milhões de pessoas convertidas. Pense comigo nisso, irmãos. Vamos pensar aqui na nossa realidade. Nós estamos poderia até afirmar sem medo de errar, na principal avenida da cidade de Vitória. Talvez a mais conhecida, Avenida Beira-Mar. Quantas pessoas passam para lá e para cá por dia nessa avenida? Quantas delas são impactadas? Vou entrar aí. Em tempos de avivamento, irmãos, os pecadores saem correndo para vir para a igreja. Lembra da história do Ronaldo Lidório? Quando o Espírito Santo foi derramado ali, os feiticeiros iam correndo. Correndo. Lá em Quacisabanto, quando os missionários acordavam de manhã, tinha 5, 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um deles, com pressa para acertar a vida com Deus. Quando Deus derrama do seu Espírito, o Espírito Santo vai lá no campo de futebol e convence as pessoas lá nos bares, e convence as pessoas lá, pessoas saem das camas, dos prostíbulos e correm para a casa de Deus. Deus pode fazer isso, e Deus faz, e Deus tem feito, e Deus fará de novo, se encontrar um povo cujo coração seja totalmente dele, na busca de um despertamento espiritual. Mas, me permita ainda, em 9º lugar, quando o avivamento chega, irmãos, há uma quebra de barreiras, de preconceitos. Me permita dar um exemplo aqui histórico. John Wesley, George Whitefield, 2 grandes líderes da Inglaterra. George Whitefield era um calvinista, maior pregador de praça pública da história da humanidade. Pasmem vocês, ia pegar para o auditório de 2.000 até 60.000 pessoas sem microfone. E eu fico olhando, meu Deus, eu não sei o que é isso. Porque se falta som aqui na igreja, a gente já fica desesperado. Calvinista. John Wesley tinha outra vertente teológica. Ele era arminiano. E hoje, às vezes, sabe o que me cheira? Me preocupa, é que às vezes as igrejas estão batendo a cabeça, brigando umas com as outras, falando mal umas das outras. A gente cresce falando mal do irmão. E eu não estou dizendo que você vai abrir mão da sua doutrina, da sua convicção de
presbiteriano, da sua teologia calvinista, reformada, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas vou citar o exemplo dos dois grandes líderes. Alguém tentando buscar um conflito entre os dois, chegaram para John Wesley e perguntaram assim: ô John Wesley, o que você acha de George Whitefield? Querendo tirar uma casquinha, para ver se falava mal. Não, ele é um cara bom, mas a teologia dele não é boa não. John Wesley disse: é o homem mais santo que eu conheço. Quando eu morrer, eu quero que ele pregue no meu funeral. E pregou, e pregou. Aliás, me perdoe da ilustração, é o contrário. Perguntaram para George Whitefield o que ele achava do Wesley. Esse é o homem mais santo que eu conheço. Quando eu morrer, quer que eu pregue no meu funeral. E pregou. Aí perguntaram para o Wesley assim: ô Wesley, o que você acha de George Whitefield? Você acha que você vai vê-lo no céu? Wesley disse: acho que não. Ah, não? Não, acho que não. Mas por quê? Você acha que não vai para o céu? Ele respondeu: não, eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou chegar pertinho dele. Não vou conseguir chegar pertinho dele. Esses dois líderes, embora de vertentes diferentes, tinham esta intimidade de comunhão. O que é importante dizer, irmãos, que quando chega o avivamento, a placa da igreja não é o mais importante. Volto a dizer aquele famoso sonho de John Wesley. John Wesley sonhou que foi para o inferno. Sonho terrível. Isso não é sonho, isso é pesadelo. Chegou lá no inferno e perguntou: tem presbiteriano aí? Está cheio. Tem metodista? Tem muitos. Católico? Tem muito. É isso? Tem muito. Tudo tinha muito. Ele ficou chocado no sonho. Aí foi para o céu, no sonho. Perguntou assim: tem presbiteriano aí no céu? Tem não. Não tem, não tem. Tem metodista? Tem nenhum. Tem católico? Também não tem. Falei: mas então quem que tem aí? Aqui só tem aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não é a denominação. Embora amamos a nossa denominação, honramos a nossa denominação, queremos servir a Deus na nossa denominação com todo zelo, mas quando o avivamento chega, irmãos, você olha aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, você é meu irmão, vou morar com você no céu, nós somos um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja, louvado seja Deus. Em último lugar, 10º lugar, avivamento, irmãos, traz transformação para a sociedade. A sociedade está doente. Doente. Tem hora que eu olho para o Brasil, dá vontade de chorar, dá um nó na garganta. Não sei se você sente a mesma coisa, mas me dá um nó na garganta. Eu chego a um ponto que eu não consigo mais nem assistir as reportagens hoje, os jornais hoje, porque me dão a desespero. Ladeira abaixo. Destruição de valores, destruição de princípios. Uma sociedade caotizada, famílias destruídas. Quando Deus traz avivamento, irmãos, Deus cura a igreja, restaura a igreja, renova a igreja, fortalece a igreja. Uma igreja restaurada é sal da terra, é luz do mundo. Aqueles que examinaram com mais vagar o avivamento da Inglaterra no século XVIII, disseram que foi o avivamento inglês do século XVIII que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. A igreja não se conforma com o mundo, a igreja é agente do reino no mundo. O crente influencia onde ele está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua fábrica, na sua indústria, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, dentro do táxi, dentro do ônibus, dentro do avião, onde ele está, ele é uma referência e ele impacta o meio que ele vive. E a sociedade é impactada e é transformada. É triste quando você vê um país como os Estados Unidos, que foi formado debaixo do signo da bandeira do evangelho protestante, dos puritanos, que chegavam e plantavam uma escola como Harvard, uma escola plantada por um missionário, como o nosso Mackenzie, plantado por um missionário,
E você vê hoje, Harvard hoje patrocinando o ateísmo e não crendo mais na existência de Deus. E a América hoje se rendendo, como um autor muito conhecido nos Estados Unidos hoje, falando que a América está rendida ao marxismo cultural. E você vê a sociedade se capitulando ao mal. Eu posso até dizer a vocês, e eu termino aqui, a única esperança para o mundo, irmãos, para a sociedade, é que Deus reavive a sua igreja, para que essa igreja seja sal, seja luz, e leve no poder do Espírito Santo o Evangelho para a transformação do homem, da mulher, da sociedade. Esse é o avivamento que nós cremos, este é o avivamento que nós devemos buscar, até que Ele venha, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus amado, nós precisamos de Ti. Tu já fizeste coisas magníficas, exponenciais, ao longo destes 20 séculos de cristianismo. Tantas vezes a igreja estava no pó, nas cinzas, como brasas apagadas, e Tu reavivaste a Tua obra no decorrer dos anos. O que nós te pedimos, Deus, não é coisa inédita. O que nós te pedimos é que aquilo que Tu já fizeste, que Tu possas fazer de novo. Por amor do Teu nome, por amor da Tua glória. É o Teu nome que tem sido desonrado, zombado, escarnecido. Então manifesta-te a nós, para que os Teus inimigos saibam que Tu és Deus. Levanta a Tua igreja, reaviva a Tua obra, inflama o nosso coração. Desperta-nos para uma vida plena, maiúscula, cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Não te vás, ó Deus, de nós. Volta-te para nós, na Tua ira, lembra-te da misericórdia e reaviva a Tua obra no nosso coração, na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 a 18. Vou começar a leitura na parte B do versículo 5. Apocalipse 1, 5 a 18. Está escrito: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas.
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, que tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João, no final do 1º século, escreveu estas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios, mais amargos, mais difíceis. Os crentes estavam sendo crucificados. Os crentes estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Um banho de sangue. Talvez em todo o 1º século a igreja sofreu muito. Até porque a maioria dos imperadores romanos que governaram o mundo naquele tempo eram homens truculentos, cruéis, até sanguinários. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para entender isso. E começaríamos com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Ele foi o imperador romano que governava o mundo quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37, e era o imperador que dominava o mundo quando Jesus foi crucificado, sepultado, ressurgindo dos mortos e subindo aos céus. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais truculentos da história, Calígula, perverso, mau, que governou no ano 37 ao ano 41 da era cristã. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, e foi no governo dele que houve uma grande fome mundial, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo fazer uma grande campanha de coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judéia, que retornaram à sua terra sem propriedades, sem casas, sem renda. Cláudio foi sucedido por um dos homens mais perversos de todos os tempos, talvez o pior de todos os imperadores romanos, Nero, que governou de 54 a 68. Foi no seu governo que ele mesmo, Nero, incendiou a capital do império, a maior, mais populosa, mais rica e mais poderosa cidade do mundo, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes. Este homem, perverso que era, também manda para o martírio o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero é sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79. E é no governo de Vespasiano que Jerusalém é tomada pelos romanos, destruída pelos romanos. O templo de Jerusalém é incendiado e destruído, não ficando pedra sobre pedra. E os judeus são dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70, 14 de maio de 1948. Foi também este imperador Vespasiano que inaugura em Roma o Coliseu, o anfiteatro da morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, de 79 a 81, o mesmo homem que invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, agora assume o maior posto do comando do Império Romano. Tito Flávio é sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96. Este homem é tão mau
que ele foi apelidado de Segundo Nero, ou Nero Redivivo, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. A igreja estava sendo massacrada. A intenção de Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida daquele tempo. Mas é importante entender que mesmo nos tempos mais sombrios da história, quem está no controle não são os poderosos deste mundo. Quem está sentado no trono e tem as rédeas da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando João estava ali, com todas as portas da terra fechadas para ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. O nosso Deus continua no trono, e a história não está à deriva. A história está nas mãos deste Deus vivo e poderoso, e é Ele quem está conduzindo a história à sua consumação. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, ele vê os 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Quem é este que está no meio da igreja, que está aqui nesta noite, que é o destinatário do nosso louvor, que é a razão da nossa vida, que é a mensagem que esta igreja tem pregado há 16 anos. Ora, este é tudo no tempo e na eternidade, este é tudo na terra e no céu, este é tudo nas escrituras, este é a semente da mulher, é o descendente de Abraão, é o cordeiro da Páscoa, é a coluna de fogo e a coluna de nuvem, é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Este é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Este é o verbo que se fez carne. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Este é o alfa, este é o ômega, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, este é o princípio, este é o fim, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis, este é a razão da nossa vida. Eu gostaria de, à luz do texto, trazer 3 lições para nós nesta noite. A primeira lição, eu gostaria de apresentar as glórias da pessoa de Jesus. A segunda lição, eu gostaria de tratar da gloriosa obra de Jesus. E a terceira e última lição, eu gostaria de tratar das implicações destas 2 verdades anteriores: quem Ele é e o que Ele fez. Então vejamos em primeiro lugar a sua pessoa. Remeto vocês ao verso 13. Está escrito: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Isso significa o quê? Significa que ele é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na Igreja Presbiteriana das Américas do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele está aqui.
Ele está andando entre nós. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Por mais bem planejado que tenha sido este culto, por mais belas que tenham sido as músicas, por mais empolgante que tenha sido esse ambiente, esteja sendo, se Ele não estivesse aqui, não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Ele está aqui. Ele é onipresente. Esse universo que, segundo os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, representando que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Precisamos concordar com Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, porque Ele é onipresente. Mas notem comigo, por gentileza, o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. E o que significa essa figura? Significa que Ele é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste à criação. Ele preexiste ao princípio. Ele está além do tempo, Ele está fora do tempo, Ele está dentro do tempo, Ele é transcendente, Ele é imanente. Ele é eterno. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Terceiro, o verso 14, no parte B, diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa isso? Significa que Ele é onisciente. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele a todo sonda. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Ele conhece o cognoscível e o incognoscível. Ele conhece o que a ciência já descobriu e o que a ciência está por descobrir e o que a ciência talvez jamais descobrirá. É por isso que enquanto Ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece a nossa tribulação e pobreza. Ele conhece o lugar onde habitamos. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas noites indormidas, Ele conhece os gemidos do nosso coração, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece os nossos pesares, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece os nossos pecados, Ele nos conhece por dentro e por fora. E não obstante isso, Ele nos ama com amor eterno. Nós amamos uns aos outros, via de regra, porque nós não conhecemos tudo a nosso respeito e nem a respeito dos outros. Se as pessoas pudessem conhecer até o que passa pelos nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós, perplexas, escandalizadas. Mas Ele conhece os seus pensamentos, mesmo quando eles ainda não passaram pela sua mente. Ele conhece as suas palavras, mesmo quando elas ainda não foram proferidas. Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora. Ele conhece o que você sabe, Ele conhece o que você ainda não sabe. Ele sabe tudo a seu respeito e, não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Mas vejam comigo, por favor, o versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que representa essa figura? Significa que Ele é onipotente. Ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode derrotá-lo. Ninguém pode destroná-lo. Ninguém pode deslustrar sua glória. Ninguém pode ameaçá-lo. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com esse mundo. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é irresistível em seu poder. Ele é onipotente. É curioso que algumas pessoas, do topo da sua tola arrogância,
tentam enfrentá-lo na tola pretensão de vencê-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro barulhento, blasfemo, Deus um delírio. E alguns críticos, do topo da sua tolice, blasonaram suas falas blasfemas, dizendo: agora acabou com a Bíblia. Agora a Bíblia está desbancada em sua autoridade. Agora ninguém mais acredita nesse livro de capa preta. Agora Jesus não tem mais sentido. E eu pergunto a vocês, onde está o livro Deus um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões, e faz a sua marcha sobranceira e vitoriosa. E Jesus continua no trono. Não sei se vocês perceberam, mas o carnaval brasileiro de 2025, em muitos lugares no Brasil, escolas de samba fizeram apologia ao diabo, tentando com isso humilhar Jesus. Lá em São Paulo, há alguns anos, no carnaval, encenaram o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, rua fora, tentando com isso vilipendiar o Filho de Deus. E sabe, pastor JR, o que eu vejo? O Salmo 2. Jesus lá de cima olhando a cena, e rindo, porque é Ele quem dá a vida, e é Ele quem tira a vida, é Ele quem exalta, é Ele quem humilha, é Ele quem põe no trono, é Ele quem tira do trono, é Ele quem tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, é Ele quem virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele quem vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele detém todo o poder e toda a autoridade, hoje e eternamente. Mas notem ainda o versículo 15. A voz é como voz de muitas águas. Significa que a sua palavra é irresistível. A sua palavra é tão poderosa, meus irmãos, que a Bíblia diz que Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Sem matéria pré-existente, pelo poder da sua palavra, Ele criou o universo. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, cada uma pelo seu próprio nome. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa. A sua voz despede chamas de fogo. A sua voz faz tremer o deserto. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. A sua voz faz dar cria às costas. A sua voz ecoa aqui nesta noite. A voz que emana da sua palavra. Mas ainda, notem comigo o versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E significa que ele é imbatível, invencível em todas as batalhas. Via de regra, quando você vai pensar na batalha final, naquilo que se chama de Armagedon. Armagedon é uma região da Galileia. É a mais bela planície de Israel que você avista do Monte do Precipício em Nazaré. E alguns pensam que ali vão estar nações poderosas, armadas até os dentes, com seus tanques de guerra, com seus carros blindados, com as suas armas poderosas. Mas a única arma que vai ser acionada vai ser exatamente a espada que sai da boca de Jesus. Porque Ele vai matar o anticristo, é com o sopro da sua boca. É com a manifestação da sua vinda.
Ele não precisará de ajuda das armas convencionais e das armas humanas, não. Ele vem e Ele mesmo vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele é invencível, Ele é imbatível, Ele é todo poderoso. Mas notem, versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Significa que Ele é glorioso, superlativamente glorioso. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue em lágrimas, angustiado até a morte, prostrado com o rosto no chão do Getsemane. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo que caminha exangue debaixo de um leio maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele mais pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso, cujos cabelos são brancos como a neve, cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são como bronze polido, cuja voz é como voz de muitas águas, cujo rosto brilha como o sol na sua força. Este é o Cristo que adoramos, este é o Cristo que servimos nessa noite. Notem comigo o verso 17. Porque está escrito que quando João o vê, ele cai a seus pés como morto. Ou seja, é impossível alguém ser confrontado com a glória do Senhor Jesus sem ser impactado. Isso aconteceu com Jó, quando o Senhor se revelou a ele, diz: Senhor, eu te conheci só de ouvir, agora que os meus olhos te veem. Isso aconteceu com Isaías, quando ele vê o Senhor na sua glória, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Isso aconteceu com Pedro: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Isso aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, ele foi derrubado ao chão, com o fulgor da glória do Senhor. Isso aconteceu com João na ilha de Patmos, quando o vi cair aos seus pés como morto. Mas esse Senhor é o Senhor da restauração, porque Jesus põe a mão direita sobre ele e disse: ô João, fica com medo não. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive lá no princípio, eu estarei lá no fim, e eu estou com você em todo o processo. Fica com medo não, João, porque eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Não fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o controle. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno, Ele comanda o universo, Ele está sentado no trono, as rédeas da história estão em suas mãos, e a sua vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Vimos até aqui então as glórias da pessoa de Jesus. Agora vamos ao segundo ponto. Veremos agora a glória da obra de Jesus, por você e por mim. Remeto você ao verso 5, a parte B. E ele começa assim: aquele que nos ama. E a primeira verdade que eu destaco é que Jesus ama você. Bom, eu vou repetir porque esta frase não é comum. Jesus ama você. Eu não conheço nenhum remédio mais eficaz do que isso para curar autoestima achatada e para curar complexo de inferioridade. Os nossos irmãos puritanos perguntavam: achas pouco seres amado por Deus? Ele ama você com amor eterno. Não existia céu, não existia terra, não existia mar, não existia estrelas, não existia galáxias, e você já existia no coração de Deus. Agora preste atenção.
Ele não ama você por causa de você. Ele ama você por causa dele mesmo. Não foi você quem o amou primeiro e então ele passou a amar você. O seu amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por você. Ele não amou você por causa dos seus méritos, ele amou você apesar dos seus deméritos. Ele não amou você por causa das suas virtudes, ele amou você apesar dos seus pecados. Nunca ele deixou de amar você. Então não há nada que você possa fazer para ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Nunca duvide do amor de Jesus por você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A segunda verdade está aí ainda no versículo 5, confira comigo. E está escrito assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Até que, de repente, por um justo, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não foi para aquela cruz esperneando. Ele não morreu como um mártir. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e dar a você a vida eterna. Ele não morreu naquela cruz porque foi uma vítima do sistema romano. Ele não morreu naquela cruz porque ele caiu nas teias e nas malhas da maldade do sinédrio judaico. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância, porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência. Ele morreu naquela cruz por amor a você. Os pregos não seguraram Jesus na cruz. O que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por você. O amor dele por você é imerecido. É imerecido o amor dele por mim. Porque ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Agora notem, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso significa que o pecado escraviza. O pecado é uma algema. O pecado é um embuste. É um engodo. É uma isca venenosa. Ele promete o que não pode entregar. O pecado vai levar você mais longe que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. O pecado vai lhe custar um preço mais alto que você gostaria de pagar. O pecado escraviza, o pecado é uma algema, o pecado é um claustro, o pecado é uma masmorra. Isso significa que você e eu não podemos libertar a nós mesmos do nosso pecado. Não tem terapia psicológica, não tem técnica de aconselhamento, não tem divã de psicanalista, não tem ritual sagrado, não tem religião, não tem igreja, não tem guru espiritual que possa quebrar as algemas do pecado em sua vida. É só o sangue de Jesus que pode limpar você de todo o pecado. E hoje Jesus está aqui para libertar você, para quebrar suas algemas, para romper suas cadeias e para tornar você livre, verdadeiramente livre.
Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Veja o verso 6 comigo. Está escrito: e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Todos vocês têm ciência disso, de que lá no Antigo Testamento nenhum rei podia ser sacerdote e nenhum sacerdote podia ser rei. Temos isso apenas na figura de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, quis usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, e Deus o sentenciou com lepra até a morte. Mas Jesus Cristo veio e ocupou o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E agora você que crê nele, é constituído por ele sacerdote e rei. Corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa que alguém apresente você a Deus. Você não precisa de um guru espiritual. Você pode falar com ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Você pode entrar na sala do trono, porque você é sacerdote, e sacerdote real. Você já está sentado com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Então, primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Quarto, ele voltará para você. Veja o verso 7 comigo, por gentileza. Está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Irmãos amados, a parousia, a segunda vinda de Cristo, é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da nossa redenção. Nós aguardamos e apressamos o dia da volta do Senhor Jesus. Ficamos como que na ponta dos pés, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará, certamente ele voltará. A história não é cíclica. A história não está à deriva. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E isso há de acontecer quando ele voltar em majestade e glória, para julgar as nações e para conduzir a sua noiva à sala do banquete, para uma festa que nunca mais vai acabar. Como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. Segundo, ele voltará visivelmente, todo o olho verá. Vai ser o fato mais público da história. Nenhuma montanha por tão alta, nenhum vale por tão profundo, nenhuma caverna por tão escura poderá esconder alguém da manifestação gloriosa e visível da segunda vinda de Jesus. Por isso ele disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de manhã ou cantar do galo. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de noite, que Jesus voltará de manhã. Porque está falando de fuso horário. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de tarde na Europa. Ele voltará de manhã, ele voltará de tarde, ele voltará de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas é preciso estar preparado quando ele voltar. Mas ainda, a volta dele será visível e audível. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público, há de ser também o fato mais sonoro da história da humanidade. Mas ainda ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras do apóstolo Paulo,
Vai ser num abrir e fechar de olhos. Num instante, a palavra instante no grego é átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. É tão rápido como um abrir e fechar de olhos, como o dardejar da cauda de um peixe, como o faiscar de uma estrela. Portanto, ou você tem azeite na sua lamparina, ou será tarde demais. Mas ainda ele voltará inesperadamente. Vai ser como o ladrão, que não marca o dia de chegar, que não passa um WhatsApp para você, tal dia chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Nas palavras de Jesus no sermão profético, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio, pegou a todos de surpresa. E eu pergunto a vocês, que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e dar-se em casamento? O que Jesus estava pontuando com isso? Que quando ele voltar, o mundo vai estar funcionando, como sempre funcionou. O comércio vai estar aberto, ou de dia ou de noite. As fábricas vão estar funcionando. A indústria vai estar funcionando. As escolas vão estar fazendo a sua obra. Os empresários vão estar viajando. Os jovens vão estar marcando casamento. A vida vai estar acontecendo. A azáfama do mundo, o barulho, o ruído das ruas vai estar aí. E é nessa rotina louca que o mundo está, é que Jesus volta inesperadamente. Mas finalmente ele voltará vitoriosa, gloriosa e triunfantemente. Ele não virá mais como servo, ele virá como Rei dos Reis. Ele não virá mais para salvar, ele virá para julgar as nações. Ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz de vivos e de mortos. Ele não virá mais montado num jumentinho, ele virá cavalgando o cavalo branco, que é um símbolo da vitória, com grande poder e majestade. Ele virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele virá para lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, o inferno, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele é o Cristo vencedor. Ele é o Cristo glorioso. Ele virá. E você está preparado? Bom, vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades? Quem ele é e o que ele fez e fará. Primeira implicação. Então você não precisa ter medo da vida. Porque ele disse, eu estou vivo. Pelos séculos dos séculos. Tem muita gente hoje, irmãos, com medo da vida. Tem muita gente hoje cansada da vida. Tem muita gente querendo fugir da vida. Tem muita gente entupindo as veias de drogas porque não aguenta a vida. Tem muitas pessoas hoje se lançando nos braços da promiscuidade porque não suporta a vida. Tem muita gente se embriagando nesta hora porque não aguenta a vida. Tem muita gente flertando com a morte, saltando nos braços do suicídio porque não suporta a vida. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a vida é linda, a vida é saborosa, a vida faz sentido, a vida é maravilhosa, porque Ele é a vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para trazer vida e vida eterna. E se você tem um encontro com Jesus, todo dia um dia de festa, todo dia um dia de alegria, porque você acorda de manhã e diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje você pode sair daqui encantado com a vida, porque Jesus é a própria essência da vida. Segundo lugar, segunda implicação. Então você não precisa ter medo da morte. Ele disse, eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem tanta gente apavorada com a morte. É bem verdade que a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte
Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, nunca mais você morrerá eternamente. A sepultura não é seu último endereço, e nem a morte tem a palavra final. Agora, para um crente, morrer é lucro, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Terceiro, então você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, e em terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar um pouquinho mais esse ponto. E eu preciso fazer uma pergunta diagnóstica aqui no auditório. Quem nesse auditório, nesta noite, já nasceu de novo? Já foi regenerado pelo Espírito Santo? Já foi selado com o Espírito Santo da promessa? Já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo? Já é cidadão do céu? Tem seu nome escrito no livro da vida? Quem tem essa convicção, levanta a mão, por favor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos segurança para onde estamos indo. O céu é o nosso lar, é a nossa pátria, e é para lá que estamos indo. Porém, isso não tira de nós a nossa humanidade, vulnerabilidade. Por exemplo, eu não sei, nem você, o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Pastor JR não tem a garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse seleto auditório estarão vivas. Quando o apóstolo João foi levado para aquela ilha de Pátimos, ele estava velho, era um homem praticamente centenário, com seu corpo fragilizado. Não bastasse a idade avançada, os reveses da história caindo sobre a sua cabeça. Dias sombrios, dias angustiosos. Os seus pares todos já estavam mortos. Os crentes morrendo, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Parecia o fim. Parecia um desfecho sombrio, inglório. Mas de repente, Deus muda o cenário. Deus é especialista em mudar o placar do jogo. Deus é especialista em virar a mesa da história. Deus é especialista em fazer prodígios. Porque quando ele estava ali sentenciado à morte, Deus disse: sobe para aqui, João. E quando ele sobe para o céu, ele vê um trono. Alguém sentado no trono. Ele não ousa dizer, ele não ousa descrever quem está sentado no trono, apenas compara-o a pedras preciosas. E ele vê que quem está sentado no trono tem um livro na sua mão, de todo escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E ele escuta uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chora muito, a angústia, parece que a história não faz mais sentido, parece que a história não caminha para uma consumação. E enquanto ele chora, ele escuta a voz de um ancião dizendo: não chores, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então o Cordeiro de Deus pega o livro, desata os seus selos. E então o Cordeiro de Deus manda tocar as trombetas, e as trombetas soam. Então o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Então as taças da ira de Deus são derramadas, e o quarteto do mal cai e colapsa. E a cena que aparece é Jesus vindo na sua majestade, glória, para julgar as nações e estabelecer o seu reino de glória e reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre.
Eu posso não enxergar na curva, mas Jesus enxerga. Eu posso não enxergar no escuro, mas Jesus enxerga. Eu posso não saber o que vai me acontecer daqui a 10 minutos, mas Ele estará comigo daqui a 10 minutos. Ele estará comigo até o fim e estará comigo por toda a eternidade. Mas finalmente, então você não precisa ter medo da eternidade. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Ele estará com você. E você terá um corpo de glória, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Jesus. Você o verá face a face. Você o conhecerá. Você o amará. Você fruirá a presença dEle. Você glorificará a Ele. Ele será o seu prazer, a sua alegria, a sua paz, a sua justiça, a sua herança. E você viverá com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Este é o Jesus que há 16 anos esta igreja tem pregado. Este é o Jesus que tem transformado vidas aqui, transformado famílias aqui. Este é o Jesus que esta igreja vai continuar cantando nos seus cânticos espirituais. Este é o Jesus que esta igreja vai continuar proclamando aqui e além fronteiras. Este é o Jesus que recebe nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Ele nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.